Graças a Deus, boa noite, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês em mais um momento de adoração, em mais um momento de gratidão, em mais um momento de louvor, de ministração da palavra, de oração e de busca pela presença de Deus. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação e adoração sejam dados ao único que é digno de receber toda a nossa devoção, entrega e obediência. Eu quero, desde já, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Todos os dias Ele tem nos dado algo novo. Temos vivido algo novo diariamente. Isto é confirmação, é provisão, é cuidado e é livramento da parte do Senhor. O Senhor tem nos chamado a andar com Ele. E aquele que anda com o Senhor experimenta algo novo todos os dias. Inclusive, sabemos que as misericórdias do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Portanto, temos recebido da parte do Pai a oportunidade de viver algo novo diariamente. E isto é algo que Deus concede a todos nós. Eu quero desde logo dizer que Deus tem algo novo para você hoje. E que Deus terá algo novo para você amanhã. E algo novo ainda depois de amanhã. Porque diante de Deus, aquele que está na presença do Senhor, ele vive, ele caminha em novidade de vida. O servo do Senhor desfruta de algo novo todos os dias. A começar pelo nosso sustento. Não é de hoje que Deus nos ensina essa lição. Basta você examinar as Escrituras e logo no livro de Êxodo você já encontrará o precioso ensinamento que Deus trouxe ao povo de Israel através do maná. O maná é uma grande demonstração do renovo da promessa de Deus sobre a nossa vida todos os dias. Todos os dias Deus renova a sua aliança conosco. Todos os dias o Senhor renova a sua presença em nossa vida. Todos os dias o Senhor tem algo novo para você e para mim. Todos os dias o Senhor nos permite desfrutar de algo novo. Todos os dias o Senhor nos permite viver algo diferente. O cristão, o servo do Senhor, ele não anda de acordo com o curso deste mundo. Talvez neste mundo exista rotina. Talvez neste mundo exista mesmice. Talvez neste mundo exista repetição. No reino de Deus, e você e eu somos parte do reino de Deus. No reino de Deus, a promessa se renova, a presença se manifesta e a graça é derramada todos os dias. Deus tem nos convidado a andar com Ele. E aquele que caminha com Ele vive
algo novo todas as manhãs. Você quer aprender a viver em novidade de vida? Caminhe com o Senhor. Coloque a sua vida nas mãos dele e permita que ele assuma o controle. Porque não adianta colocar a sua vida nas mãos dele e não entregar o controle para ele. No momento em que eu digo, Senhor, eis-me aqui, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, e ele assume o controle, eu desfruto de algo novo. E eu quero, nesta noite, te dizer que Deus tem algo novo para você. Logo no início desta live, eu já quero ministrar esta palavra. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para mim. Deus tem algo novo para cada um de nós. Todos, sem exceção, são convidados do Senhor a viver em novidade de vida. Cada um de nós, como filhos amados, como seu povo, como seus servos e filhos, somos convidados a andarmos em novidade de vida todos os dias. Você quer viver algo novo? Você quer desfrutar de algo especial? Você quer provar maná fresco diariamente? Eu quero. Você quer saborear algo novo da parte do Senhor todos os dias? O Senhor manda o maná para nós fresco, novo, todos os dias. E para desfrutar desse manjar, para desfrutar desse banquete, para desfrutar dessa provisão, eu tenho que andar com ele. Eu tenho que estar na presença dele. Eu tenho que colocar a minha vida diante dele. E é isto que eu quero dizer para você. O mundo não te oferece novas opções. O mundo se repete. Te leva para uma rotina. Te coloca diante da mesmice. Te induz a viver mais do mesmo. Enquanto Deus tem algo novo todos os dias. E Ele nos convida a andar com Ele. Porque se alguém caminha com o Senhor, desfruta de algo novo cada dia. Queridos, eu quero me reportar a algo que acontecia no Éden. Todos os dias, na viração do dia, no final da tarde, o Senhor vinha ter comunhão com o homem. E isso trazia para o homem algo novo, diariamente. Aí eu te pergunto, Deus mudou? Não. Então aquele que caminha com o Senhor, interessante é que Deus vinha ter comunhão com o homem, ele vinha conversar com o homem, ele vinha caminhar pelo jardim com o homem e ter comunhão com ele. E isso trazia para Adão algo novo todos os dias. Os dias de Adão nunca se repetiam, porque Deus estava com ele. Os dias do servo do Senhor podem ser únicos se Deus estiver presente.
Se Deus estiver presente na minha vida, se Deus estiver presente na sua vida, se Deus estiver presente na nossa vida, nós experimentaremos algo novo todos os dias. Queridos, hoje nós estamos ministrando a live de número 213. E nós não repetimos uma única pregação. Por quê? Porque Deus sempre traz algo novo. Podemos até citar um mesmo versículo, mas nunca repetindo uma ministração. Já repararam nisso? Porque a palavra de Deus se renova, assim como a presença dele traz sobre a minha vida algo novo todos os dias. Deus está te convidando a experimentar algo novo todos os dias, a se alimentar de maná fresco todos os dias, a desfrutar de uma presença única, poderosa e especial do Senhor todos os dias. Queridos, todos os dias, Adão desfrutava da presença de Deus e isto tornava os seus dias especiais. Sabe o que é que vai tornar os seus dias especiais? Sabe o que é que vai tornar os meus dias especiais? É a presença de Deus. E Ele nos convida. Ele convida. Ele não invade. Ele não chuta a porta. Quem muitas vezes chuta a porta é o inimigo. Nosso Deus nos convida. Ele bate a porta e nos convida a abrir para ele entrar e cear conosco. Queridos, no momento em que eu passo a cear com ele, ele comigo, eu desfruto de algo novo. Você quer viver algo novo da parte do Senhor? Você quer viver algo novo da parte do Senhor? Eu quero. Eu tenho dito isso ao Senhor todos os dias. Eu tenho dito isso ao Senhor sempre. Pai, eu preciso de algo novo da tua parte. Eu preciso de algo novo que venha do Senhor. Pai, eu não posso continuar como eu estava ontem. Eu não posso continuar como eu estava ontem. Eu preciso de algo novo. Eu preciso de algo para hoje. Eu preciso da tua presença hoje. Você já teve encontro com o Senhor hoje? Nesta segunda-feira, 2 de novembro de 2020? Você já teve encontro com Ele hoje? Se não teve, tenha. E amanhã, marque outro encontro. E já deixe outro marcado para depois de amanhã. E de encontro em encontro, a sua vida vai sendo transformada. Porque ninguém que tem um encontro com o Senhor, ninguém que passa pela presença de Deus, continua da mesma maneira que estava. Deus tem algo novo para a sua vida hoje. E aí alguém poderia dizer, então hoje ele vai fazer algo novo e amanhã fica igual. Não, amanhã ele terá outro alimento fresco para a sua alma. E depois de amanhã, outro. E ainda na quinta-feira, outro. E assim sucessivamente. E se você quer viver algo novo todos os dias, esteja na presença do Senhor Deus dos exércitos todos os dias. Porque Ele tem novidade para a sua vida. Ele tem novidade para a minha vida.
Ele tem resposta para a sua vida. Ele tem resposta para a minha vida. Queridos, cada vez que eu abro a palavra de Deus, a palavra fala comigo de modo novo. Eu posso pegar o mesmo versículo e pregá-lo de manhã e depois à tarde, e a pregação será outra, mesmo usando o mesmo versículo. Porque a palavra de Deus, ela se renova, porque a palavra de Deus é envolvida com a presença dele, e a presença dele nunca se repete, e a presença dele nunca cai na mesmice, e a presença dele nunca entra na rotina. Se você está cansado de viver na rotina, é porque está faltando a presença de Deus. E se você está desgostoso, se você está desamparado, se você está desanimado, enfraquecido, busque a presença dele, porque a presença dele traz renovo, a presença dele traz graça, a presença dele traz força, a presença dele traz fé, a presença dele traz esperança, porque aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Estas águas que começam a jorrar, elas se renovam, elas brotam, e elas fluem, e elas inundam, e elas transbordam, e elas transformam, e elas trazem impacto, e elas trazem poder, e elas trazem graça, e elas ministram, e elas envolvem a quem está ao nosso redor. Jesus tinha comunhão com o Pai todos os dias. Quantas vezes Jesus despedia as multidões, os discípulos iam descansar, e Jesus ia para o monte orar. E Jesus ia na presença do Pai, e Jesus ia ter um encontro com o Pai, e Jesus ia renovar suas forças diretamente com o Pai. E ele deixou esse ensinamento para nós. E ele deixou esta orientação para todos nós. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai em secreto. E eu tenho procurado fazer isto todas as madrugadas. O meu encontro está marcado para cada madrugada na presença do grande eu sou. Eu termino de ministrar as lives. Eu termino de orar. Eu termino de atender pessoas que me procuram. E eu vou ter o meu tempo com o Senhor. Porque ali Ele ministra. Ali Ele restaura. Ali Ele renova. Ali Ele fala. Ali Ele traz direção. Ali Ele tem comunhão. Ali eu conto para Ele como foi o meu dia. Ali Ele me traz respostas. Ali Ele me traz orientação. Ali muitas vezes Ele me anima. Ali muitas vezes Ele me mostra o que é necessário acontecer. E assim, novidade após novidade, após novidade, Ele fala, Ele ministra, Ele cumpre, Ele traz poder, Ele ministra graça, Ele renova, Ele fortalece, Ele capacita, Ele abençoa e Ele derrama do seu poder. Se você precisa desfrutar de algo novo na sua vida, eu quero te dizer que o Senhor te aguarda. O Senhor te aguarda. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai, porque lá em secreto Ele te ouve e te responde. Não fique refém do lugar comum. Não fique refém da rotina. Rotina mata. O Senhor te convida a viver em novidade de vida. O Senhor te convida a andar com Ele. E aquele que anda com o Senhor tem dias diferentes. Não entra na rotina. Não cai no lugar comum. Muitas vezes o que acaba com o ser humano, o que acaba com a nossa força, o que acaba com a nossa esperança, o que acaba com o nosso vigor é a rotina.
Até o casamento fica horrível quando você entra na rotina. É necessário renovo. É necessário algo diferente. É necessário inovar. Mas nós não somos capazes de inovar. Então nós temos que buscar a Deus, porque Ele é que renova. Ele é que completa. Ele é que se derrama. Ele é que se manifesta. Ele é que fala. Ele é que dirige. Ele é que abençoa. Ele é quem faz. Porque a Ele compete o querer e o realizar. Lembrem-se do que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, sem Ele, não podemos. Sem Ele, não somos capazes. Sem Ele, não conseguimos. Sem Ele, não damos conta. Mas com Ele, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo em nós é a esperança da glória. E em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo. O referencial para você, o referencial para mim, o referencial para nós é a presença dele. E o diferencial é andar com ele. Sabe o que nós precisamos aprender? Andar com ele. Nós precisamos aprender a andar com ele. E eu quero repartir com você algo muito especial nesta noite. Noite de feriado. A maioria das pessoas esteve tranquila hoje. Dia de descansar, dia de passear, dia de estar com a família, dia de dar uma relaxada e dia de ouvir a palavra de Deus. Então comece a compartilhar essa live. Dispara o aviãozinho, comece a compartilhar essa live. Dispara para os seus contatos, para os seus seguidores, para que mais pessoas possam receber essa palavra que nós vamos compartilhar agora. Palavra simples, objetiva. Um versículo apenas, mas que traz um ensinamento especial, que traz um ensinamento poderoso e que traz um ensinamento único. Queridos, sabia que o servo de Deus, ele é convidado pelo Senhor a viver algo novo todos os dias? Mas quem faz a novidade não sou eu. Quem faz a novidade é o Senhor. Quem derrama maná fresco todos os dias é Ele. Quem vem ao meu encontro todos os dias, se eu o convido, é Ele. Eu abro a porta e Ele entra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha a novidade. Ah, mas então isto é para fazer quando? Todos os dias. Todos os dias. Há pouco eu precisei dar uma saída. Fui apanhar algumas coisas que tinham separado para eu ir buscar. E eu aproveitei a rotina mais suave do feriado. Já aproveitei também, abasteci o carro. E no caminho eu ia falando com Deus. E eu ia conversando com Ele. Este é o momento em que nós o convidamos a entrar. Não havia outro ser humano comigo no veículo, então eu convidei o Senhor a sentar-se no carona para conversarmos. Eu convidei o Senhor a tomar assento e seguir caminho comigo. Eu não estava sozinho. Assim, se você e eu abrirmos a porta, Ele entra. E quando Ele entra, Ele fala, Ele abençoa, Ele ministra, Ele derrama, Ele traz graça, Ele corrige, Ele direciona, Ele mostra, Ele abre os nossos olhos, Ele abre os nossos ouvidos, Ele se revela, Ele se derrama. Queridos, o dia hoje foi um dia
muito interessante, porque logo cedo já ministrávamos na live do pastor Sérgio Sabella, e Deus vinha falando ao nosso coração desde cedo, através da palavra fresca, direcionamento da parte do Senhor, vindo diretamente do trono de Deus. E nós compartilhamos ali por cerca de 1 hora a palavra de Deus. Depois, o Senhor continuou falando. E mesmo deitado, descansando na parte da tarde, por um período, eu podia ouvir a voz do Senhor ministrando ao coração, porque Ele continua ministrando, Ele continua falando, Ele continua se derramando, Ele continua se revelando. E depois à noite, quando eu saí, por alguns instantes, primeira coisa, eu olhei o céu e eu vi a lua. E é inegável a presença de Deus na natureza. Uma belíssima lua no firmamento. E eu dizia, glória a Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui. E eu dizia, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Isso quer dizer então que a sua vida está repleta de tranquilidade e não há problemas? De jeito nenhum, pelo contrário. Pelo contrário. Existem inúmeros desafios, existem inúmeras provas, existem inúmeros problemas a serem resolvidos. Mas a presença de Deus é que faz a diferença. A presença de Deus é que é, para nós, a referência e o diferencial. E o Senhor está convidando a cada um de nós a andar na presença dEle. Queridos, essa palavra realmente toca o meu coração. O Senhor nos convida a abrir a porta para Ele entrar. Mas sabe quem é que tem que abrir a porta? Sou eu. Ele não invade. O inimigo, se eu der espaço, ele invade. Se eu abrir brecha, eu abro uma brechinha, ele chuta a porta e entra. Assim é o inimigo. Eu abro uma brechinha, ele enfia o pé na porta e entra. O Senhor não. O Senhor te convida. O Senhor bate. Toque, toque, toque. E você abre. E Ele entra. E quando Ele entra, Ele faz a diferença. Quando Ele entra, Ele muda. Ele restaura. Ele cura. Ele abençoa. Ele transforma. Ele supre. E Ele socorre. Queridos, eu tenho buscado aprender. Isso é um aprendizado. A ter comunhão com Deus. Na rotina. No dia a dia. Nas funções. Nos afazeres. O pessoal costuma dizer, amanhã é dia de trampo. Ok? Dia útil. Sem problemas. Sendo um dia útil, todos vão trabalhar, todos vão... Graças a Deus pelo emprego. Muitos perderam. Mas mesmo assim, convide o Senhor para ir com você. Convide o Senhor. Eu vou de ônibus. Convide o Senhor para subir na condução com você. Eu vou de fretado. Eu vou de carro. Eu vou de bicicleta. Eu vou a pé. Convide o Senhor para ir com você. E lá no seu ambiente de trabalho, Senhor, vem aqui, vamos trabalhar junto. Amanhã é dia de eu fazer o meu home office. E eu já falei, Senhor, vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto. Porque eu preciso da tua presença. E assim como Moisés orou, eu peço a Deus, Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Êxodo capítulo 33. Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Mas a palavra que eu gostaria de repartir com vocês nos próximos minutos, antes de nós orarmos, porque à meia-noite nós vamos clamar.
se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 10, apenas o versículo 36. Olha o que o autor da carta aos Hebreus escreve. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha que interessante esse ensinamento. Isso hoje me saltou aos olhos. Eu falei um pouquinho sobre isso na live pela manhã e gostaria de repartir com vocês também. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha que ensinamento interessante. É necessário perseverar para obedecer, ou seja, fazer a vontade dele, para então alcançar a promessa. Ou seja, primeiro eu faço, depois eu recebo. Primeiro eu faço, depois eu recebo. Eu persevero e faço a vontade dele. E depois ele cumpre a promessa. O ensinamento que eu retiro daqui é que primeiro eu me esforço. Primeiro eu faço a minha parte. Primeiro eu me entrego. Primeiro eu obedeço. Primeiro eu persevero. Primeiro eu me entrego nas mãos dele, para depois ele cumprir a promessa. Tem gente que é ligeiro para cobrar do Senhor o cumprimento da promessa, mas não tão ligeiro para perseverar, não tão ligeiro para obedecer. Olha que interessante. Deus fez uma promessa a Abraão. Ele disse assim: em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Promessa. E aí vem a orientação de Deus. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão obedeceu e perseverou. Passaram 24 anos. Ele envelheceu. A esposa envelheceu. A promessa ainda não tinha se cumprido. E ele vinha perseverando com dificuldade. Inclusive, houve um episódio em que tentou ajudar a Deus, gerando um descendente com a serva da esposa. Mas ele ali estava. E 24 anos depois, Deus vem falar com Abraão. E Sara, à porta da tenda, ouvindo, começou a rir. Porque ela olhou para a velhice dela, ela olhou para a velhice do Abraão, ela olhou para a menopausa dela e ela disse: não vai mais acontecer. E Deus disse para Abraão: por que a sua esposa riu? Acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Dentro de 1 ano, sua esposa dará à luz. E apesar da velhice, apesar de Abraão estar com 100 anos, apesar de Sara estar com 90 anos, ela deu à luz a Isaac. Ou seja, Abraão e Sara obedeceram, saíram da sua terra, do meio da sua parentela, foi para uma terra que o Senhor mostrou, perseveraram, apesar de não ter sido fácil, e então a promessa se cumpriu. Você quer viver a promessa? Você quer viver o cumprimento do que Deus tem na sua vida? Você quer viver um milagre? Você quer viver a resposta? Então faça. E depois receba. Permaneça. E obedeça. Para depois receber. Primeiro vem a perseverança e a obediência. Depois vem a promessa.
o cumprimento da promessa. Primeiro vem a obediência, primeiro vem a perseverança, depois vem o cumprimento da promessa. Se eu não obedecer, se eu não perseverar, eu não vou viver o cumprimento da promessa. Veja quão sério é o ensinamento. Tem muita gente reivindicando. Está aqui a promessa, Senhor. Como é que é? Vai cumprir ou não vai? Já simplesmente permaneceu? Já perseverou? Já obedeceu? Então, ok. Deixa que Deus faz a parte dele. Primeiro persevera. Primeiro obedece. Depois ele cumpre. Primeiro persevera. Primeiro obedece. Depois ele cumpre. Porque o autor ele continua escrevendo. Se você for para o versículo 38, você vai constatar que, todavia, o justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a alma do Senhor. Tem gente retrocedendo e cobrando. Cadê a promessa, Senhor? Promessa não tem prazo de validade. Promessa não envelhece. Eu envelheço, você envelhece. Promessa não tem prazo de validade. Promessa não envelhece. A promessa de Deus para Abraão não envelheceu. Abraão envelheceu. Sara envelheceu. Mas a promessa de Deus não. E a promessa de Deus se cumpriu. Mas primeiro Abraão e Sara precisaram perseverar. Primeiro Abraão e Sara precisaram obedecer. E se Abraão não tivesse saído da sua terra? Não tivesse saído do meio da sua parentela? Sabe o que teria acontecido? Nada. Absolutamente nada. Porque Abraão obedeceu, Deus cumpriu. Porque Abraão obedeceu, Deus cumpriu. Sabe quando é que vai acontecer o cumprimento da promessa na sua vida? Quando você perseverar, quando você obedecer. Eu já contei uma parte do meu testemunho aqui. Foram 18 anos perseverando e esperando, até que Deus começou a cumprir a sua promessa agora na pandemia. Houve um período de deserto de 18 anos, começou lá em 2002 e veio até 2020, até que Deus começou a mover e cumprir a promessa na minha vida ministerial. Nesse período eu não fiquei cobrando a Deus. Foi difícil perseverar, eu admito. Mas eu não cobrei a Deus. Senhor, e a promessa? Cadê o ministério? O Senhor falou quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Cadê? Cadê? Não, eu nunca fiz isso. Digo isso com muita serenidade diante do meu Deus. Confesso que em muitos momentos eu achei que não fosse mais se cumprir. Mas nunca cobrei. Procurei perseverar. Com dificuldade. Ninguém diz que perseverar é fácil. E até onde eu pude, eu obedeci. E quando chegou o tempo dele, não é o seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo dele. Eu envelheci. Sim. 18 anos na vida de um ser humano fazem diferença. Mas a promessa não envelhece. A promessa não perde validade. Promessa não tem prazo de validade. Promessa está ligada ao tempo de Deus. E hoje eu até dei um trecho do meu testemunho na live do pastor Sérgio Sabella hoje de manhã. Depois de muitas idas e vindas, agora na pandemia Deus começou a fazer. Trouxe situações. Hoje, acho que nunca preguei tanto, nunca ministrei tanto, nunca ensinei tanto, nunca discipulei tanto, nunca evangelizei tanto. Nunca
tive tantas ovelhas em tantos lugares ao mesmo tempo, como na pandemia. Porque quando Deus cumpre a promessa, Ele cumpre a promessa. E o cumprimento começou. Pastores começaram a se posicionar, me procurar, pedir cobertura. E é algo que Deus havia dito há mais de 20, 30 anos. No processo eu envelheci, mas a promessa não. Eu preciso entender que Deus não se atrasa. Eu preciso entender que Deus não perde a hora. Eu perco. Você perde. Ele não. Deus não erra. O relógio dele não falha. O nosso dá problema. O dele não. E o que vai fazer diferença na sua vida, o que vai fazer diferença na minha vida, é a presença dele. Mas a presença dele que me faz perseverar. Por isso eu abri essa live falando da presença de Deus. A presença dele que vai me fazer perseverar e obedecer. Porque em perseverando e obedecendo, ele cumpre. Em perseverando e obedecendo, ele cumpre. Tem promessa na sua vida? Persevera. Obedece, que ele cumpre. Eu vou repetir. Tem promessa na sua vida? Persevera, obedece, que ele cumpre. Eu vou falar mais uma vez. Tem promessa na sua vida? Então persevera, obedece, que ele cumpre. Não entra nessa de cobrar a Deus, não. Senhor, cadê minha promessa? Não faça isso. Persevera, obedece, que ele cumpre. E eu poderia dar aqui inúmeros exemplos de heróis da fé que perseveraram. José, Davi, perseveraram e Deus cumpriu. Perseveraram e obedeceram. Perseveraram e obedeceram. Daniel perseverou e obedeceu. Faça como eles. Persevera e obedece. E Deus cumpre. Deus não falha, Deus não erra, Deus não se engana. Deus não mente. Deus não mente. Se ele prometeu, só tem uma chance da promessa não se cumprir. Uma. Você não obedecer. Você não perseverar. Se você não obedece, se você não persevera, a promessa não se cumpre. E não é porque Deus mentiu, não é porque o profeta que entregou a promessa mentiu, estava na carne. Não, é porque você não perseverou. É porque você não obedeceu. E aí o problema não é do profeta, o problema não é do Senhor, o problema não é na promessa, o problema é seu. Se nestes anos todos, de 2002 para cá, eu não tivesse perseverado, tivesse chutado o balde como muitos fazem, tivesse desobedecido, a promessa não se cumpriria. E nós não estaríamos aqui hoje pregando esta palavra pela 213ª vez. Isso mesmo, é esse número que você escutou. Não estaríamos pregando a live de número 213. Isto não estaria acontecendo se eu não tivesse perseverado e obedecido. Já é meia-noite, chegou a hora do nosso clamor. Nós vamos clamar pelo caderno de oração que já está aqui a postos. Mas além de clamar pelo caderno de oração, eu também quero orar com você. Para que a presença de Deus possa fazer a diferença na sua vida. Para que a presença de Deus te leve a perseverar e obedecer. Perseverar e obedecer. Para ele cumprir a promessa. Se você tem promessas pendentes na sua vida, eu tenho. Não se cumpriu tudo ainda. Eu tenho. Se você tem promessas pendentes na sua vida, eu quero orar com você. Para que você possa
pela graça e pela misericórdia do Senhor, perseverar e obedecer. É esse o nosso caminho. A receita é essa: perseverar e obedecer. Perseverar e obedecer. Perseverar e obedecer. Aí ele vai cumprir. Compreendem? Eu quero orar com você. Se você deseja viver as promessas, de repente já não quer mais. Tudo bem. De repente já não quer mais. Não tem problema. Mas se você deseja viver as promessas, eu quero orar com você. Para que Deus te ajude a perseverar e obedecer. Porque até para perseverar, até para obedecer, nós precisamos de ajuda. Lembrem do que Jesus disse, João 15. Sem mim, nada podeis fazer. Nem perseverar, nem obedecer, nem coisa nenhuma. Nada. Nada significa nada. Nada, nada, nada. Se você quer viver as promessas, eu oro com você. Para Ele te ajudar a perseverar e obedecer. Use este versículo, Hebreus 10, 36. Use este versículo como ensinamento para a sua vida. Use esta palavra como ensinamento para a sua vida. Bora perseverar e obedecer. Bora perseverar e obedecer. Porque aí vai viver a promessa. Se você deseja viver a promessa, esse é o caminho. Perseverar e obedecer. É isso que eu tenho tentado fazer, Alexander tem tentado fazer todos os dias. Perseverar e obedecer. Porque eu quero viver as promessas de Deus. Eu tenho dito ao Senhor, e o Senhor conhece o meu coração. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Nem mais, nem menos. Mas eu sei que é necessário perseverar e obedecer. E para isso, eu preciso dele. E é aí que eu quero orar com você. Se você deseja orar comigo, escreva aí, perseverar e obedecer. Perseverar e obedecer. E nós vamos orar. Perseverar e obedecer. Eu quero, em nome de Jesus, declarar algo novo na nossa vida. Mas começa no perseverar e obedecer. Sem isso, não vai rolar. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Pai, cada uma destas quase 30 pessoas que estão conosco. E outras que ouvirão a palavra em outros momentos durante o dia, em outros dias. Pai, eu quero entregar estas vidas nas tuas mãos. Baseado nestas palavras que o Senhor trouxe ao nosso coração no dia de hoje. Perseverar e obedecer. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a perseverar e obedecer. Seja, Senhor, o nosso referencial. Seja, Senhor, o nosso guia, o nosso norte, as nossas forças, o nosso ânimo, a nossa fé e a nossa esperança. Pai, esteja conosco, esteja ao nosso lado, todos os dias, como o Senhor vinha ter comunhão com Adão,
e caminhava ao lado dele, e tinha relacionamento com ele. E isso permitia a Adão caminhar e perseverar e te obedecer e seguir naquilo que Deus havia estabelecido para ele. Pai, a fim de que possamos viver o que o Senhor estabeleceu para nós, a fim de que possamos perseverar e obedecer, eu rogo a Ti que a Tua presença, que a Tua graça esteja conosco e que através da comunhão o Senhor possa se manifestar e o Senhor possa nos direcionar e o Senhor possa nos ajudar, porque sem o Senhor nós não podemos perseverar, sem o Senhor nós não conseguimos obedecer. Nós precisamos do Senhor até para avançar. Nós precisamos da Tua graça até para continuar. Senhor Jesus, venha com o Teu Espírito, venha com a Tua presença. Ajuda-nos a perseverar. Ajuda-nos a obedecer. Ajuda-nos a continuar. Ajuda-nos a prosseguir para vivermos as Tuas promessas. Há promessas de Deus pendentes na nossa vida. Mas para que estas promessas venham a se cumprir, nós entendemos a Tua palavra e sabemos que precisamos continuar, precisamos persistir, precisamos permanecer, precisamos perseverar e também Te obedecer. Pai, sem a Tua presença nós não somos capazes. Sem a Tua presença nós não alcançamos. Sem a Tua presença nós não suportamos a pressão. Nós precisamos da Tua presença. A Tua presença é o diferencial. A Tua presença é aquilo que nós necessitamos todos os dias. Portanto, Pai, eu te peço nesta madrugada, entra com a Tua presença. Toca-nos com o Teu Espírito. Ministra sobre nós a Tua graça e derrama em nós o Teu Espírito Santo, para que Ele venha e nos socorra, e nos guarde, e nos dirija, e nos conduza, e nos sustente, e nos fortaleça, e nos anime, e renove a nossa fé, e nos traga esperança, para que possamos perseverar, para que consigamos Te obedecer, a fim de que a promessa do Senhor venha a se cumprir. Eu sei que há promessas de Deus sobre todos nós, mas essas promessas, Pai, elas estão pendentes da nossa perseverança. Elas estão pendentes da nossa obediência. Não estão dependendo de algo da parte do Senhor, porque o Senhor cumpre aquilo que Ele diz. Mas elas estão pendentes, aguardando a nossa posição. Porque no reino de Deus é assim. Esforça-te que eu te ajudo. Esforça-te e tem bom ânimo. O reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam entram nele. Pai, nesta madrugada, eu quero declarar em nome de Jesus que a Tua presença nos fortaleça, para que cada um de nós possa se esforçar sobremaneira na direção da Tua vontade. Eu oro, clamo, intercedo e entrego nas Tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos que estão conosco, ouvindo esta ministração, orando conosco, ao vivo ou participando da palavra que foi gravada. Eu intercedo e apresento diante de Ti cada uma dessas vidas, diante do Teu altar, em nome de Jesus. Diante do Teu altar, eu apresento estas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, para que juntos possamos perseverar e obedecer. Porque a partir do momento em que nós fizermos isso, o Senhor cumpre a Sua promessa. E por falar em cumprir a promessa, eu quero Te entregar estas vidas que estão aqui também
no nosso caderno de oração, também há sobre estas pessoas a tua promessa. Também há sobre estes lares, sobre estas famílias, sobre estas congregações, sobre estes ministérios, a tua promessa. E eu entrego, Senhor Jesus, cada nome, cada situação, cada clamor, cada necessidade diante do teu trono e do teu altar. Entra com providência, Pai. Ajuda aqueles que são teus filhos a perseverarem e a obedecerem, para que venha sobre eles o cumprimento da promessa. Eu ministro, Senhor, da parte do Pai, algo diferente, algo especial, algo poderoso, que o Senhor venha a cumprir as suas promessas. Que o Senhor venha a realizar aquilo que Deus tem. Abre as portas, portas de emprego, portas de livramento, portas de suprimento e de sustento, portas de cura, portas de renovo, portas de fé, portas de esperança, portas de restauração, portas de salvação. Cura enfermidades, liberta de cadeias e de maldições. Completa a obra em nome de Jesus. Completa a tua obra nestas vidas e através destas vidas. Em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, cada um destes nomes diante do teu altar nesta madrugada, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém e amém. Amados, que Deus abençoe. Tenham vocês uma excelente noite de descanso, uma ótima madrugada de repouso, de renovo e de refrigério. Toma posse dessa palavra. Perseverar e obedecer para viver a promessa. Temos um encontro marcado às 23h15. Eu espero você para juntos recebermos mais uma porção nova e fresca da palavra de Deus. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. Durmam bem, durmam com a promessa e despertem com a bênção. Vivam aquilo que Deus tem para vocês e recebam da parte do Senhor tudo aquilo que Ele tem reservado. Mas, por favor, não abram mão da presença de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live, no nome de Jesus. Tchau, tchau.